E algo muito bom para o Bitcoin, para as criptomoedas, pode estar acontecendo. Vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que está parado nos últimos dias, apesar de algumas notícias excelentes. Também vou estar atualizando a análise dos últimos eventos macroeconômicos. Ontem tivemos coisas muito boas para as criptomoedas que aconteceram, vou falar disso. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Temos um sinal importante aí para as altcoins, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Ativar o sininho embaixo para receber as notificações, deixar o like nesse vídeo para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixe de seguir, porque lá a gente manda as notícias de coisas importantes que estão acontecendo para o mercado em primeira mão. Então não deixe de seguir o nosso canal. E pessoal, para quem mexe com P2P, compras e vendas de criptomoedas, a Coinex está com uma promoção, tá? Até o dia 18, tá acabando, pessoal. Quem fizer uma troca via P2P de pelo menos $20 vai ter a chance de concorrer a um cupom de cashback de $5 ou 50 tokens CET, tá? Então, se você está precisando aí fazer alguma compra, alguma venda de criptomoedas, aproveite, faça isso aí pela Coinex, aí pelo P2P para você concorrer a esse prêmio, tá? É só até o dia 18, tá? Quanto mais você fizer trocas, maior a sua chance de ganhar. Tá? Então, só para vocês saberem aí que está havendo essa promoção, está lá no perfil da Coinex em português, lá na plataforma X, tá? No antigo Twitter. Eles postaram isso lá recentemente. Tem muitas coisas, promoções, novidades, eles sempre postam lá, tá? Então, não deixem aí de conhecer, de aproveitar essa promoção para estar concorrendo a esse cupom de cashback. E, pessoal, a Coinex é uma corretora que tem muitos recursos legais, ela não exige KYC, ou seja, você não precisa mandar os seus documentos, seus dados pessoais para poder movimentar transações, comprar e vender criptomoedas lá. A gente viu esses dias aí que a gente teve algumas corretoras tendo problema por causa de dados do KYC vazados. Pois é, a Coinex não tem esse problema, ela não exige que você mande seus dados. Tá, lá tem mercados de futuros, tem várias criptomoedas no spot que você consegue comprar e vender, tá? E pessoal, antes de começar aqui, queria pedir desculpas, tá? Ontem eu não consegui gravar vídeo, eu tive um imprevisto ontem de noite. E vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin. O gráfico do Bitcoin para mim tá andando de lado aí nas últimas horas, tá? Não vejo um padrão aqui, tá? Para mim ele tá estagnado nessa região do 103, 102, às vezes ele vai lá no 101, tá? Mas não tem padrão aqui. Algumas pessoas podem dizer que ele tem aqui um triângulo simétrico, porém eu não confio muito nesse padrão, não gosto, acho que ele falha muito, tá? Então, fica a seu critério, se você quiser considerar um triângulo simétrico aqui ou uma flâmula, né? Ele poderia romper isso aqui para cima ou para baixo, mas eu sinceramente, pessoal, não estou muito confiante aí nesse possível triângulo simétrico não, tá? Para mim o mercado aqui ele tende a andar de lado, até porque a gente não tem muitos eventos relevantes aí nos próximos dias, tá? A gente agora vai entrar no final de semana, quando o mercado costuma ficar mais parado se você não tiver eventos importantes. O mais esperado, que era a negociação entre China e Estados Unidos, já aconteceu na semana passada. As bolsas americanas, pessoal, vem subindo aí nos últimos dias, tá? Então, bolsas americanas em alta. E, meus amigos, a gente não pode deixar de olhar para a situação dos dados macroeconômicos que tivemos nessa semana, os eventos importantes. Tivemos, pessoal, na terça-feira, os dados de inflação dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado. Tá? Isso aí fez o mercado ficar bastante animado, né? O mercado já olhou e falou, olha, a gente tá vendo aqui que a inflação ela não está subindo aí como o mercado esperava no mês de abril, porque foi no mês de abril que o Trump ele colocou aquelas tarifas que no caso da China chegaram a 145%, tá? O Trump saiu tarifando todos os países do mundo praticamente. Existia um grande receio dos economistas de que isso pudesse aumentar o custo de vida dos americanos, mas não é isso que os dados macroeconômicos estão mostrando. Pelo contrário, os consumidores ficaram com medo, né? Diminuíram a demanda, diminuíram o consumo. E os empresários aí do varejo acabaram preferindo diminuir suas margens para continuar vendendo do que repassar os preços aos clientes. Então a gente não teve aí, pelo menos algumas análises indicam isso, tá? A gente não teve aí uma pressão muito grande sobre a inflação, não. Terça-feira o Donald Trump discursou, tá? Não falou nada de muito novo. Ontem, pessoal, foi o dia que eu queria ter feito um vídeo porque foi relevante, tá? A gente teve dados, pessoal, muito importantes para a economia dos Estados Unidos e para o mundo.
Os dados de inflação, pessoal, que foram de vendas no varejo que foram divulgados ontem, tá? Vieram aí, no caso, o cheio veio um pouco acima da expectativa. A expectativa era que não houvesse crescimento na venda no varejo no mês de abril nos Estados Unidos, mas teve, tá? Cresceu em 0,1, apesar das tarifas. O núcleo, pessoal, que é o grupo de controle, né? Que é aquela parte ali mais difícil aí aquela parte ali que você tem coisas ali que são supérfluas, tá? Você teve um crescimento menor do que o esperado, mas ainda assim não tivemos um decrescimento. Então, o mês de abril, apesar das tarifas ali assustando todo mundo, não teve um impacto aí de recessão. Mostra que a economia americana sim está enfraquecendo, está desacelerando, tá? Tá havendo uma desaceleração no consumo, mas não é nada aí absurdo não, tá? A gente teve pedidos iniciais do seguro-desemprego, veio igual na outra semana e dentro da expectativa, tá? Sem grandes surpresas. Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, o mercado estava esperando menos 11,3, veio menos 4, então o decrescimento da atividade econômica medida pelo Fed da Filadélfia foi menor do que o esperado e o que mais chamou a atenção de todo mundo, pessoal. Isso inclusive fez os mercados subirem ontem de manhã, tá? No início da tarde. O dado de inflação ao produtor, o famoso IPP ou PPI em inglês, tá? Que veio fazendo uma surpresa aí que há muitos anos não via, pessoal. A expectativa do mercado era que houvesse um crescimento de 0,2 na inflação ao produtor nos Estados Unidos no mês de abril e ela decresceu. A gente teve uma deflação de menos 0,5%, tá? Ou seja, foi abaixo aí, bem abaixo da expectativa. E, meus amigos, foi uma deflação, tá? Essa aqui, pessoal, é a maior contração nesse dado de inflação ao produtor dos Estados Unidos desde 2009, tá? Desde 2009. E o que impulsionou essa queda aqui, segundo analistas, né, segundo o que eu li, na inflação ao produtor dos Estados Unidos, foi principalmente a redução nos preços dos serviços, tá? Eles caíram aí 0,7% os preços dos serviços nos Estados Unidos. Então isso aqui, pessoal, caiu como uma luva para o mercado. O mercado olhou e falou, olha, a inflação está caindo. Tá? Por um lado, a inflação caindo rápido pode sinalizar aí um enfraquecimento maior da economia, mas por um outro lado, isso aqui é bom porque pode fazer com que o Fed tenha espaço para cortar os juros nas próximas reuniões, tá? A gente também teve o núcleo do PPI, né? O núcleo do índice de preço ao produtor. Este, tá? Ele exclui itens voláteis como alimentos e energia. Ele apresentou também, pessoal, uma queda de 0,4%, que é a maior queda no núcleo do índice de preço ao produtor desde 2015, meus amigos. Desde 2015. A expectativa do mercado era de alta de 0,3%. Tá? Na comparação anual, o índice de preço ao produtor, pessoal, caiu para 2,4%. Tá? Em março, ele estava em 3,4%. Então, ele caiu aí 1 ponto percentual, pessoal. Olhem isso, tá? A gente está vendo a inflação caindo muito rápido nos Estados Unidos e, assim, os analistas interpretaram essa queda na inflação como um sinal de desaceleração, né, que pode influenciar aí futuras projeções de gastos do consumidor do PCI, tá, que é um outro dado de inflação que é o que o Fed olha, que ele usa alguns inputs que são utilizados aí para calcular o PCI, são os mesmos que são utilizados para calcular o PPI. Então isso aqui indica que a gente pode ver deflação no próximo dado de PCI, tá? E a gente também tem, pessoal, além disso, né, o que chamou muita atenção no mercado foi a queda nos preços dos serviços, tá? Mesmo com as tarifas aí, principalmente tarifas aéreas e hospedagem, tá? Isso aí foi atribuída por analistas a uma redução aí da demanda por viagens, tá? Porque provavelmente está acontecendo aí por causa da guerra tarifária, né? As pessoas com medo, elas evitam viajar, evitam gastar com coisas mais supérfluas, tá? E, pessoal, alguns economistas estão dizendo que os efeitos das tarifas ainda podem aparecer nos próximos meses, tá? E que podem acabar impactando a inflação. Só que assim, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, nesta semana, o Donald Trump entrou em um acordo com a China em relação às tarifas, tá? Para os próximos 90 dias, né? Os próximos 90 dias. Então, assim,
a tarifa voltou ao normal, tá? Então, assim, eu não tô vendo um perigo tão grande de inflação, igual tá muita gente falando agora, já que o pessoal fez muito estoque ali antes da guerra comercial começar, os empresários americanos, e a gente agora está tendo aí os sinais de uma desaceleração mais forte na economia americana. Mas apesar, pessoal, das mudanças aí que a gente teve, tá? Que foram mudanças boas, né? A gente começou a semana ali com um acordo entre China e Estados Unidos. A gente teve uma piora aqui nas expectativas de corte de juros por parte do mercado, tá? Na última vez em que a gente viu esse dado aqui, pessoal, esse dado aqui que a CME, a Bolsa CME divulga, né, de expectativa de corte de juros, a expectativa era para julho, tá? Não tinha expectativa para junho, né? Mas agora isso mudou, viu, meus amigos? Para junho, o mercado está esperando que o Fed mantenha os juros ali sem alteração, tá? Então vai manter os juros altos. Para julho, antes a expectativa era que houvesse um corte, tá? E agora a gente teve uma mudança. O mercado está atribuindo 63,2% de chance de o Fed manter os juros em julho, tá? Então, a expectativa do mercado agora é que a gente vai ter o próximo corte de juros por parte do Fed lá em setembro, meus amigos, o que é uma notícia um pouco ruim aí para as criptomoedas, para ativos de risco, tá? Mas eu penso, pessoal, que se a gente continuar tendo aí mais 1 ou 2 meses esses dados mostrando a inflação caindo rápido, eu não sei, tá? Eu acho que o Fed pode mudar até julho, né? Uma das principais causas aqui, pessoal, dessa mudança aqui do mercado em relação à expectativa de corte de juros é o acordo comercial entre China e Estados Unidos que aconteceu recentemente, tá? O acordo aí por 90 dias, né? Esse acordo, pessoal, ele fez com que houvesse a diminuição das tarifas e isso aí contribuiu para uma menor expectativa de inflação nos Estados Unidos, o que necessariamente acaba diminuindo a demanda aí na verdade, diminuiu a expectativa de recessão, tá? Porque o mercado viu que está chegando a um acordo e falou, não, então pera, talvez a coisa não vai ficar aí tão feia, o Fed vai poder esperar um pouco mais para tomar alguma decisão em termos de política monetária, tá? Em termos aqui de análise de sentimento, a maioria segue apostando na queda, tá? O long short ratio está em 0,69, ou seja, quase 2 pessoas apostam na queda para cada pessoa que aposta na alta. Em termos de níveis de liquidez, pessoal, o ponto é que a gente tem mais liquidez aqui nos últimos 7 dias, é a região ali dos 100 mil dólares, tá? Eu acho que no último vídeo também era essa região. A gente tem um pouco acima ali na região dos 105, região dos 107, mas o ponto principal é os 100 mil dólares, tá? Então o mapa de calor estaria falando aí o contrário do TRDR, né? Ele estaria dizendo que existe uma chance do Bitcoin retestar ali a região dos 100 mil dólares. E a situação para as altcoins também não parece estar nada legal, viu, pessoal? Quando a gente vai aqui para o gráfico da dominância do Bitcoin, ela voltou a subir, tá? Tinha caído bastante aí nos últimos dias após o acordo entre China e Estados Unidos, mas eu vejo aqui no gráfico da dominância agora um padrão indicando alta, tá? Ou seja, as altcoins tendem a se desvalorizar aí nas próximas horas. Aqui no gráfico de uma hora eu vejo aqui esse ombro cabeça ombro invertido. Se a gente fizer aqui, pessoal, uma projeção de alvo aqui para esse ombro cabeça ombro invertido que aparece na dominância do Bitcoin, o alvo está na região dos 64,5 aproximadamente. Agora ela está em 63, tá? Então isso quer dizer que as altcoins podem voltar a se desvalorizar aí nas próximas horas, tá? Infelizmente, é isso que esse gráfico está dizendo. Gráfico da Ethereum, pessoal, tinha rompido para cima ali uma bandeirinha de alta com alvo ali na região dos 2.800 dólares, mas parece que não vai. Para mim, ela invalidou essa bandeira de alta, tá? Infelizmente, a Ethereum está prestes aqui a formar um ombro cabeça-ombro, né? Se a Ethereum, pessoal, romper para baixo a base desse ombro cabeça-ombro, que seria a região ali dos 2.400 dólares, aí, meus amigos, a gente vai ter também padrão aí indicando queda na Ethereum, tá? Assim como a gente está vendo na maioria das criptomoedas nas últimas horas. Então, a gente precisa aí de notícias boas, tá? A gente teve até uma notícia boa hoje, pessoal, de que o Trump, ele está aí planejando viajar para a China, tá? E se isso acontecer, realmente pode gerar uma expectativa no mercado. O alvo aí para esse possível ombro cabeça ombro que a Ethereum parece estar prestes a romper seria na região dos 2.270, tá? Então fique de olho, porque se ela romper os 2.400, ela deve buscar os 2.270, tá? Solana, meus amigos, nos últimos dias rompeu para cima ali um ombro cabeça ombro invertido com alvo nos 210 dólares, mas nas últimas horas ela parece ter
aí formado um outro padrão que não é muito legal, tá? Solana parece ter formado aqui um ombro cabeça ombro, né? Outro padrão aqui de reversão, assim como o da Ethereum, tá? Se a gente fizer aqui um desenho do gráfico do alvo, né, que ela já rompeu isso aqui para mim, tá? O alvo para Solana está lá na região dos 150 dólares. A da Cardano, meus amigos, rompeu para baixo aí nas últimas horas no topinho duplo. Tava com padrão de alta também, tá? Mas infelizmente, eu acho que dá para dizer que ela rompeu aqui também um ombro cabeça ombro, tá? Eu acho que dá mais certo aqui. Tá? Se a gente fizer aqui o desenho, a gente vê aqui o ombro, cabeça, ombro, né? E se a gente fizer uma projeção de alvo para ela, para a da Cardano, a gente vê alvo lá na região de aproximadamente 71 centavos de dólares, tá? Então ela já consumiu aí a maior parte do alvo, né, desse padrão. BNB, Binance Coin também, pessoal, com ombro, cabeça, ombro aí nas últimas horas, infelizmente, tá? Então a situação aí das altcoins não tá legal de novo, né? Apesar das notícias muito boas, pessoal, eu fiquei feliz de ver a inflação vindo bem abaixo do esperado, tá? Mas infelizmente o mercado não tá reagindo tanto aí nas últimas horas e a BNB tá com alvo ali na região dos 595 dólares. XRP, meus amigos, caindo aí também nas últimas horas, acabou que ela não conseguiu confirmar aquele triângulo ascendente, tá? E ela rompeu para baixo aqui um topinho duplo, né? Padrão de reversão de tendência. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para XRP, a gente vê alvo ali na região dos 2 dólares e 22 centavos, tá? Dogecoin, meus amigos, rompeu para baixo aí também um topinho duplo, né? Um padrão de reversão de tendência, tá? Se a gente fizer aqui um desenho aqui desse topo duplo, né, para tentar achar um alvo para ele, a gente vê alvo aí para Dogecoin lá na região dos 18 centavos de dólares, tá? Tron, sem padrões gráficos aqui por enquanto. Token Tom do Telegram, pessoal, já bateu o alvo daquele topo duplo ali na região dos 3 dólares, tá? Agora, por enquanto, não tem padrões novos aqui nos tempos gráficos menores. Outra moeda importante, AVAX, pessoal. AVAX acabou formando aqui um topo duplo, tá? Nessas quedas aí que ocorreram nas últimas horas. Formou aqui, a gente vê nitidamente um topo duplo. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para a AVAX, né? A gente vê alvo aqui para ela ali na região de aproximadamente 20 dólares e 60 centavos. Token Aave, pessoal, sem padrões gráficos por enquanto, atingiu o alvo ali daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente havia alertado nos últimos dias, tá? Agora é ficar de olho aí se ela vai formar algum padrão gráfico ou não, tá? Outra moeda importante, pessoal, SUI, tá? SUI rompeu para baixo ali um ombro, cabeça, ombro nos últimos dias, com alvo na região dos 3 dólares e 38 centavos. NIR, pessoal, NIR também acabou formando ali um topinho duplo, tá? Ela tava ali indo, né? Mas acabou que ela formou aqui no gráfico de uma hora um topo duplo. Eu acho até que ela já deve ter batido esse alvo, vamos ver aqui, tá? Gráfico da NIR tá bastante difícil, né, pessoal? O gráfico da NIR ali bateu, dá para considerar que bateu o alvo ali na região dos 2,70, tá? Então, assim, a gente vê que a situação das altcoins está muito complicada, tá? A gente vê aqui a Chainlink também, né? Chainlink é outra moeda importante, tá? Rompeu o topo duplo para baixo ali no gráfico de uma hora, já bateu o alvo ali na região dos 15 dólares e 28 centavos. E agora, pessoal, eu acredito que a gente vai entrar no final de semana aí que vai ser mais parado para o mercado. A não ser que o Trump fale alguma coisa, solte alguma notícia, né? Então as coisas parecem estar mais calmas. Hoje a gente teve uma moeda que subiu por causa do Elon Musk, pessoal. Pois é. Ali por volta das 3 horas da tarde, pessoal, essa meme coin aqui chamada Kekius, tá? Maximus, ela chegou a subir aí, pessoal, a partir das 3 horas da tarde, mais de 140%, quase 150%. E isso tudo aconteceu porque o famoso Elon Musk mudou o nome do perfil dele na plataforma X, tá? O nome dele é Elon Musk, ele colocou aqui Kekius Máximo, ele colocou o mesmo nome dessa meme coin, tá? E ele também mudou a foto de perfil dele aqui, colocou aqui, tá? Não dá para ler direito, tá? Porque fica redondo aqui, mas aparece Kekius Máximo. Ou seja, ele colocou o nome de perfil dessa criptomoeda e colocou também a foto, né? Na foto de perfil dele, tá? Esse nome dessa meme coin, e como resultado a criptomoeda simplesmente disparou, mas é aquela velha história, né, pessoal? A gente sabe que essas meme coins aí, elas não costumam sobreviver bem, né? Elas têm a hype delas e logo depois ali elas acabam sendo totalmente esquecidas pelo mercado, né? E no caso dessa moeda aqui que o Elon Musk promoveu hoje, tá? A impressão que eu tenho é que a gente tem um topo duplo aqui no gráfico dela, a gente consegue desenhar aqui um topinho duplo, né? Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para essa meme coin aí que tá aí que chegou a bater 6 centavos hoje, e agora está em 4 centavos e meio, o alvo para ela está na região dos 3 centavos e meio, tá? Então,
gráfico está dizendo que ela pode devolver aí pelo menos 1 centavo aí nas próximas horas. Isso é lógico se o Elon Musk não fizer mais alguma coisa aí, soltar um tweet, alguma coisa com o Donald Trump, né? Vai que os dois estão combinando aí de fazer pump nessa criptomoeda. Enfim, pessoal, por esse vídeo é isso. Desejo a todos um excelente final de semana. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Até mais, tchau, tchau.